Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para começar mais uma aula de robótica. Na aula de hoje vamos falar sobre a rotação e a translação de um ponto no referencial x, y, z. Bom, conforme nós já sabíamos que ia acontecer, agora a gente vai começar a trabalhar com as três dimensões, os três eixos x, y e z. Primeira coisa que nós vamos determinar são as matrizes. A matriz que representa o ponto é a matriz P, onde é representada por x, y, z e 1, conforme a gente já tinha feito anteriormente. A matriz de translação ela é dada pela matriz identidade, né? É a matriz que só tem 1 na diagonal principal, e no final, na última coluna, dx, dy, dz, que são os movimentos em x, em y e em z. Agora, vai aparecer para a gente três matrizes de rotação. Quando a rotação for em torno do eixo x, quando a rotação for em torno do eixo y e quando a rotação for em torno do eixo z. Então, nós teremos três matrizes de rotação diferentes, certo? Então, daqui a pouco a gente vai ver como que a gente vai aplicar cada uma dessas matrizes aí. Bom, aqui a gente está vendo graficamente o que significa a rotação no eixo x, né? Então significa que o eixo x, esse eixo principal aqui, e o ponto, ele roda em torno do eixo x. Então ele vai se movimentar entre y e z, certo? E esse aqui vai ser o θ, né? Ou seja, o quanto ele vai girar em torno do eixo x, certo? O eixo x permanece parado e esse ponto roda em torno do seu eixo. A rotação em torno do eixo y, você vai imaginar o eixo y, né? Vamos pegar aqui o eixo y, que vai se manter estático, e o ponto vai rodar em torno do eixo y também, certo? E a rotação em z, mantém o z e roda em torno do eixo z. É como se, sendo o z o eixo que está em pé, né? É como se rodasse no chão, certo? Então essa vai ser a rotação em torno do eixo z. Importante lembrar, a rotação sempre vai ser positiva, ela vai estar no sentido anti-horário. E ela vai ser negativa se a rotação for no sentido horário. Outra coisa que vai aparecer de novo para a gente aqui, que ainda não apareceu, é a referência NOA. O que é isso? Tá? Então, para facilitar o entendimento do exercício, o eixo x, y, z vai ficar estático. Esse eixo representa o nosso espaço, né? O nosso espaço total, o espaço de trabalho. E o movimento do robô, o movimento do articulador, a gente vai representar pelo movimento de NOA. Então, N vai ser um eixo que inicia, né, junto ao eixo X, o é um eixo que inicia junto ao eixo Y e o A é um eixo que inicia junto com o eixo Z. Então, esse eixo aqui, o NOA, ele vai se movimentar ao longo do eixo X, Y, Z. Então, aqui nesse exemplo aqui, né, está aqui como A1, O1 e N1, né, a posição inicial dele, e depois de terminado o movimento no espaço, ele parou numa posição 2. Então, esse índice que vai aparecendo aqui do NOA, o 1, né, e depois o 2, significa cada etapa, cada movimento que esse eixo se movimenta no espaço. Bom, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento de como isso funciona. Então, eu coloquei aqui, ó, um ponto P, 0, 0, 0, é ligado ao referencial FNOA. E está sujeito a transformações seguintes. Encontre as coordenadas dos pontos em relação ao sistema de referência na conclusão das transformações. Vamos lá então. Então eu tenho um ponto 0, 0, 0. Então é o ponto lá de origem dos três eixos cartesianos. Primeiro, esse ponto vai sofrer uma rotação de 90 graus em Z e depois uma translação em x, y, z de 3, 4 e 5. 3 em x, 4 em y, 5 em z. Bom, a solução algébrica disso é bastante tranquila, tá? Então a gente vai pegar o último movimento, que foi o de translação, multiplicar pelo movimento de rotação, que é o movimento anterior, e multiplicar pelo ponto inicial.
A matriz de translação, iniciando lá no começo dos slides, né, é a matriz de identidade, com tudo 1, que tenha 3, 4 e 5 na última coluna. 3 de x, 4 em y, 5 de z. A matriz de rotação, como a rotação é em z, temos que pegar a matriz de rotação em z. O que vai mudar? Cosseno de 90, seno de 90, menos seno de 90 e cosseno de 90. O resto é tudo 0 e 1 aqui, conforme mostra a matriz. E o ponto P, que é 0, 0, 0. Agora, se a gente multiplicar essas três matrizes, depois eu vou apresentar um outro vídeo refazendo esses cálculos na HP para vocês poderem acompanhar, tá? Mas então, fazendo a multiplicação dessas três matrizes, iremos chegar nessa matriz 3, 4, 5, que é a posição cartesiana do ponto. Vamos tentar entender isso daqui geometricamente. Então, a posição inicial era 0, 0, 0. Esse ponto sofreu uma rotação de 90 graus em torno de Z, então repare que o Z está aqui. Então o que aconteceu quando rotacionou 90 graus? Esse eixo aqui, então o A, se mantém no mesmo lugar, o N movimenta 90 graus, vem parar onde está o O, e o O fica apontando para a parte negativa do X. Então o NOA gira 90 graus em torno de Z. Depois que o NOA girou 90 graus em torno de Z, ele fez uma translação, 3, 4, 5 em cima de x, y, z. Então, como é que eu vou fazer essa translação de 3, 4, 5? Começa aqui no ponto 0 e vou andar em x3. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 em x. Agora, em y, 4. Vou contar aqui 4 quadradinhos estão aqui em paralelo a y. 1, 2, 3, 4. E agora, paralelo a Z, eu vou andar 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a nova posição do eixo NOA. E repare que ele vem, então, na mesma posição que ele estava anteriormente, mas o início dele, a origem dele, faz a translação. Então, o ponto saiu da origem e veio parar aqui. Então, ele continua na posição 3, 4, 5. Só que as suas referências mudaram. Antes o N estava apontando em relação a X, agora o N aponta paralelo a Y. O O apontava em relação a Y, o O está apontando em relação a menos X. E o A continua no mesmo sentido do Z. Então, anteriormente a gente fez solução algébrica e essa aqui é a solução geométrica do exercício. Vamos pegar mais um exemplo. Esse exemplo é o mesmo que está na apostila, tá? É o primeiro exemplo da apostila. Vamos detalhar ele aqui para ver se fica mais tranquilo de vocês entenderem. Um ponto P 7, 3, 1 é ligado ao referência FNOA e está sujeito às transformações seguintes. Encontre as coordenadas do ponto em relação ao sistema de referência na conclusão das transformações. Então, esse ponto P, após sofrer essas transformações, aonde é que ele foi parar? Então, primeiro, esse ponto P vai fazer uma rotação de 90 graus em torno de Z. Depois, ele vai seguir uma rotação de 90 graus em torno de Y. E seguido de uma translação a x, y, z de 4, menos 3 e 7. Bom, a solução algébrica, então, pessoal, receitinha de bolo. Pega o último movimento, translação. Então, vai ser uma translação 4, 3, 7. Depois, multiplica pela rotação. Pega o movimento superior a ele. Então, rotação de 90 em y. Então, rotação de y de 90 graus. E, anteriormente, uma rotação de 90 em torno de z. E o ponto é o ponto 7, 3, 1. Então, aqui, na solução, monta primeiro a matriz da última linha, depois a matriz referente à linha anterior, até chegar no ponto. No exemplo anterior, a gente tinha 3 movimentos. Agora eu estou com 4 movimentos. No anterior tinha 2 movimentos, agora eu tenho 3 movimentos. Continua se fazendo do mesmo jeito, tá? Uma matriz para cada movimento. Se tivesse 10 movimentos, ia aparecer 10 matrizes aqui, tá ok? Então, primeira matriz de translação,
A matriz de rotação em Y, então procura lá qual a matriz de rotação em Y, troca o θ por 90. A matriz de rotação em Z, troca o θ por 90 também. E o ponto 7, 3, 1. Multiplica de novo as 4 matrizes. S vezes S, vezes S, vezes S. E teremos esse resultado. Então, no próximo vídeo também, eu vou colocar a solução na HP desse cálculo das matrizes aqui. Importante, primeiro se montar isso daqui da maneira correta, tá? Então, montem bonitinho, né? O que vocês estão multiplicando, para a gente poder entender o que vai acontecer. Agora, vamos fazer a solução geométrica desse exercício. A posição inicial era 7, 3, 1. Então, sempre a gente vai iniciar com x, y, z fixo, n apontando para o x, o apontando para o y e a apontando para o z. Então, vou chamar de n0, o0 e a0. Ele fala que é 7 em x, 3 em y, 1 em z. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em x. Agora em y, paralelo a y, 1, 2, 3 e z, 1 para cima, 1. Certo? Então, esse daqui é o ponto 731. O primeiro movimento, daí a gente segue a sequência de movimentos, tá? Não é mais de baixo para cima. Agora, realmente, está o primeiro movimento dele. O primeiro movimento é de 90 graus em torno de Z. Então, mantém o Z, roda 90 graus, certo? Então, o eixo NOA vai girar 90 graus. Quando ele fez isso, ele traz junto com ele o ponto 731. Né? Então, esse 7 que acompanhava o N aqui, vai aparecer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que acompanhava o N. O 1, 2, 3, 4 que acompanhava o O, continua acompanhando o O, que está para lá. 1, 2, 3... 3, né? O 1, 2, 3 que acompanhava o O, continua acompanhando o O, né? 1, 2, 3 espaços. E o 1 do A continua 1 do A, certo? Então, esse movimento de 90 graus trouxe todo esse movimento para cá. O x, y, z estático, não mexemos no eixo x, y, z. Agora, depois que ele faz esse primeiro movimento, a gente tem mais um movimento, uma de rotação de 90 graus em y. Então, o que acontece? Em torno de y, né? Então, vamos, se vocês lembrarem do desenho anterior, né? Então, o que aconteceu? O N, que está paralelo ao Y, fica quietinho aqui, e o eixo passa aqui para cima, né? Então, o O, que estava apontando para o X, aponta para Z, o A, que estava apontando para Z, vem apontando para X. Então, roda 90 graus tudo isso. E quando roda 90 graus, o ponto NOA também roda, né? Ele continua apontando 7 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, né? Então, acompanhando o O continua 3 e 1 acompanhando o A. E por último, vai ocorrer a translação 4, menos 3 e 7 em x, y, z. Essa translação é aqui da origem. Então, a gente vai pegar esse ponto de origem aqui e vai andar 4 em x, menos 3 em y, 7 em z. Então, a partir da origem aqui, que é onde se encontrava o ponto, né, ele vai andar aqui 4 em x. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai andar menos 3 em y. Repare que o y está apontando para cá. Então, para cá é positivo, para trás é negativo. Então, 1, 2, 3. E 10 para z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, pessoal, 7 para z, não é esse 10 aqui, esse 7 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse ponto NOA, que estava aqui na origem, transladou e veio parar aqui em cima. Quando ele fez isso, ele traz junto com ele o ponto NOA que estava fixo a ele, que era 7, né, aqui em N, né, então continua tendo aqui 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ele continua apontando 3 para o O. 1, 2, 3 e 1 para o A. Essa é a nova posição geométrica, que segundo aqueles nossos cálculos tinha dado 5, 4, 7. Será que está certo isso? Será que nossa posição aqui, essa posição é a posição 5, 4, 7? Esse 5 é x, esse 4 é y, esse 10 é z. Vamos ver lá então. Ó. Vamos partir da origem aqui e vamos ver se a gente chega naquele ponto lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 em x. Agora já vai dar 4 em y. 1, 2, 3, 4. E agora a gente tem que andar 10 em z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Então, esse é nosso ponto P, né? 5, 4, 10. Que o do cálculo que a gente fez anteriormente deu exatamente na mesma posição de todo o movimento geométrico que a gente fez. Pessoal, eu sei que essa parte não é fácil, é uma parte mais complicada, então nós teremos vários vídeos explicando como é que a gente vai fazer isso, certo? O que eu peço para vocês então fazerem agora nessa aula de hoje ainda, né? Pegue os exercícios da apostila, então eu vou postar os exercícios certinho que eu quero que vocês façam e tentem resolver, né, vamos tentar resolver a parte algébrica, ou seja, só os cálculos feitos certinho na HP. Vamos pegar alguns exercícios, primeiro resolver a parte de cálculo, ver se dali não tira nenhuma dúvida, certo? A partir do momento que a parte de cálculo já estiver resolvida, eu vou postando vários vídeos daí para resolver essa parte algébrica, essa parte geométrica aqui, tá? Então vai ter outros vídeos, outras explicações, até a gente conseguir ficar com bem claro todo esse movimento aqui, ok? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo aquela parte dos cálculos, tentem fazer os exercícios que estão postados aí na apostila, né, que vocês têm na apostila, que são os mesmos que eu vou deixar no portal, né, já com gabarito, para que vocês consigam resolver. Certo, pessoal? Bons estudos, qualquer dúvida, estamos aí.